Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moacir e hoje eu quero trazer para vocês um conteúdo muito importante dentro da química. Hoje nós vamos falar sobre a oxidação e a redução. O que é oxidação e o que é redução? Pessoal, oxidação e redução são processos contrários, porém que ocorrem de forma simultânea em uma reação química onde ocorre o quê? Onde ocorre transferência de elétrons. Essa reação também é chamada de óxido-redução ou simplesmente reação redox. Bom, mas o que é a oxidação? A oxidação, pessoal, ela ocorre quando a espécie química perde elétrons para outra. E aí, pessoal, quando essa espécie química perde elétrons para outra, o que acontece com o seu NOx? O que acontece com o seu número de oxidação? O seu número de oxidação, ele aumenta. E aí, se nós considerarmos agora a redução, o que é a redução? A redução, pessoal, é o ganho de elétrons, né? É o ganho de elétrons que acontece numa espécie química. Se na reação de oxidação o NOx aumenta, na reação onde nós temos aí a redução da espécie química, o seu NOx, o seu número de oxidação diminui. Certo, galera? Pessoal, nós temos que considerar também o seguinte, vamos lá. Visto que os átomos ou os íons de certas espécies químicas, né, ou de certas substâncias, elas só sofrem redução porque nós temos aí uma outra espécie química reagente que perdeu elétrons. Então, eu só tenho redução se uma outra espécie química tiver oxidação. Certo, pessoal? Esses átomos ou íons, eles então são chamados de agentes oxidantes. Por que, pessoal, são chamados de agentes oxidantes? Porque esses caras causaram a oxidação de uma outra espécie química. E agora nós vamos pensar o seguinte, o contrário também é verdadeiro. E por que o contrário também é verdadeiro, pessoal? A espécie química que oxida, a espécie química que oxidou, ela causa redução de uma outra espécie química também. Por isso que é chamada de agente redutor. Revisando o que nós comentamos aí na aula de hoje. Vamos lá. O que é uma reação de óxido-redução? É uma reação onde ocorre transferência de elétrons. Beleza. O que é uma oxidação? A oxidação, pessoal, é quando a espécie química perde elétrons e, consequentemente, o seu número de oxidação, o seu NOx, aumenta. O que é a redução? É o contrário da oxidação. Você ganha elétrons, a espécie química ganha elétrons e, consequentemente, o número de oxidação NOx diminui. Quem é o agente redutor, pessoal? O agente redutor é a espécie química que provoca a redução e sofre, consequentemente, a oxidação. Agente redutor provoca redução, sofre oxidação. E agora nós vamos pensar o contrário. Quem é o agente oxidante? É aquela espécie química que provoca a oxidação e, consequentemente, sofre redução. Pessoal, nós temos diversos exemplos aí no cotidiano. Talvez os exemplos aí mais comuns, né, sejam esses que eu quero trazer aqui para vocês agora. Considera, por exemplo, aqui, ó. Você está vendo ali a ferrugem, né? Bem comum do nosso cotidiano, pessoal. O prego, por exemplo, ele é feito de ferro, né? Então, com o tempo, esse ferro ele vai, né, entrar em contato com o oxigênio e com a água e ele vai oxidar, formando aí, né, o Fe2O3 mais 3 moléculas de H2O, que é o que nós chamamos aí de ferrugem. Se nós considerarmos agora essa reação, oxigênio mais moléculas de água mais 4 elétrons, formando 4OH-, isso é a redução do oxigênio. Quem é a oxidação do ferro? Ferro passando para ferro 2+. O que acontece com o oxigênio? Oxigênio passa para 4OH-, então ele reduz, certo? Considere, por exemplo, agora a reação inteira da ferrugem. 2 ferros, mais 1 mol de oxigênio, mais 2 mols de H2O. O que forma? 2 mols de FeOH2 ou Fe2O3, mais 3 mols de água. E essa é a equação geral da ferrugem. Considere, por exemplo, nessa reação, pessoal, que é muito comum e do nosso dia a dia, muito comum mesmo. Nessa reação, o que acontece com o ferro? O ferro ele sofre uma oxidação. Então, se o ferro sofre uma oxidação, ele vai ser chamado de agente redutor. Já o oxigênio, pessoal, ele sofre uma redução. Se o oxigênio nessa reação sofre uma redução, ele é chamado de agente oxidante. Certo, pessoal? Outro exemplo muito comum aí do nosso cotidiano, NaCl. Na+, Cl-, ligação iônica, sódio transfere para o cloro recebe um elétron, sódio doa um elétron. Vamos lá, sódio. Transfere um elétron para quem? Transfere um elétron para o cloro. Portanto, ele transforma-se agora no íon sódio, Na+. Cara, esse carinha aqui, que é o sódio, veja, por exemplo, que ele saiu de 0 e foi para um NOx mais 1. Aonde que o sódio está mesmo? O sódio é um metal alcalino, família 1, grupo 1. Joia! Veja, por exemplo, lá do outro lado, o que acontece com o cloro. O cloro, veja lá no reagente, né? No reagente,
ele recebe um elétron, tinha um NOx 0 e passa agora para um NOx -1. Recebe um elétron, está no grupo 7, né? Halogênio recebe um elétron, tem uma ligação iônica. Pessoal, sódio sofreu oxidação, cloro sofreu redução. Bem, se o sódio sofreu oxidação, o sódio é o agente redutor. Se o cloro sofreu redução, o cloro é o agente oxidante. Simples, né, pessoal? Começou a estudar oxidação e redução, provavelmente você viu esse exemplo aqui, ó. Lâmina de zinco dentro de uma solução de sulfato de cobre. Vamos lá, pessoal. Essa reação ela acontece de uma forma simultânea. Então, quando você coloca uma lâmina de zinco numa solução de sulfato de cobre, a solução de sulfato de cobre ela tem uma coloração azul. Você vai observar que com o passar do tempo, essa cor ela vai tornando-se cada vez mais incolor, formando-se aí uma camada avermelhada sobre a lâmina, nesse caso, a lâmina de zinco. Por que que isso acontece, pessoal? Isso acontece porque a coloração azul, certo? Era originada por íons cobre 2+, e que estavam dissolvidos aí na solução. Porém, pessoal, esses íons, eles ganham elétrons, ou seja, se esses íons ganham elétrons, eles sofrem redução. Se sofrem redução, esses caras vão transformar-se agora em cobre metálico. Então, pessoal, veja que na redução eu tenho ganho de elétrons. Olha só a reação. Cobre 2+ aquoso, mais 2 elétrons formando cobre metálico, né? Que é essa última reação que eu tenho para vocês aqui. Agora veja, por exemplo, pessoal, o que acontece com o zinco lá na lâmina. O zinco ele está perdendo elétrons. Se esse zinco está perdendo elétrons, pessoal, ele está perdendo elétrons para quem? Perdendo elétrons justamente para o cobre. Então ele vai transformar-se em íon zinco, ou seja, ele sofre uma oxidação. Veja lá a reação de oxidação, perda de elétrons. Zinco sólido transforma-se em íon zinco aquoso mais 2 elétrons. E aí nós podemos representar essa reação global de óxido-redução da seguinte forma. Vamos lá. Oxidação, primeiro exemplo que nós temos ali, como nós vimos anteriormente. Zinco passando para zinco 2+. Redução, que é o ganho de elétrons. Cobre mais, passando para cobre metálico. Junta esses dois caras, forma aí a reação de óxido-redução. Cobre 2+ mais zinco sólido, formando zinco 2+ mais cobre metálico. Observe, pessoal, o seguinte, veja que o número de oxidação do zinco, ele aumenta. Por que que ele aumenta, pessoal? Porque ele agiu como agente redutor, enquanto o número de oxidação lá do íon cobre, ele diminui. E por que que o número de oxidação do íon cobre diminui? Porque ele agiu como agente oxidante. Certo, galera? Então, ó, essa foi a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Resolva exercícios do livro, apostila, sites, tem vários exercícios aí na internet. Quanto mais exercícios você resolver, mais fácil é o seu entendimento sobre o assunto. E eu aguardo vocês aí até a próxima. Então você já sabe, pessoal, siga as redes sociais, inscreva-se no canal e não perca nenhuma atualização. Até mais!